Por favor, Pedro Paulo, se apresente e faça um balanço do governo Bolsonaro. A palavra é sua. Meu nome é Pedro Paulo Braga de Sena Madureira. Tenho 72 anos, nasci na cidade do Rio de Janeiro, no dia 25 de janeiro de 1947, coincidentemente dia do santo que dá nome à cidade onde eu moro há 30 anos. Eu nasci numa família, a família Sena Madureira, família paterna, de intelectuais, políticos e militares. Família antiga, saída de Lisboa, direto para a Bahia, para o recôncavo baiano, ainda no fim do século XVI. Aqui a família se estabeleceu, progrediu exponencialmente no recôncavo e fundou algumas cidades, das quais a mais importante é a cidade de Valença, uma cidade à beira do Rio, em direção ao Oceano Atlântico, cidade importante do ponto de vista comercial até hoje. E eu devo a essa família a minha formação. E uma formação nitidamente, como se diria hoje, à esquerda. Isso significa que eu fui criado num ambiente em que os governos deveriam ser sempre eleitos e deveriam ser exercidos em nome daqueles que precisam de governo. Eu pertenço a essa família que costumava dizer: vote não em membros da sua classe, vote naqueles que vão atender aqueles que precisam de governo. O Brasil experimentou, ao longo do século XX, as mais diversas formas de governo, desde as relações das altas elites agrícolas de Minas e São Paulo, a famosa política do café com leite. Experimentou também algumas manifestações militares, como a revolta tenentista de 1922, pedindo, exigindo um governo mais democrático. Experimentou a famosa coluna Prestes, dirigida pelo ainda não comunista Luiz Carlos Prestes, brilhante capitão do Exército, primeiríssimo aluno em todos os cursos que fez na Academia Militar. Experimentou os primeiros governos de Getúlio, entre 30 e 37, depois o Estado Novo e depois a redemocratização, que traz Getúlio Vargas ao poder em 1951, já com uma política verdadeiramente voltada para interesses nacionais e interesses populares. Suicidou-se, foi sucedido por Juscelino, Jânio Quadros, João Goulart e o golpe militar de 1964, que desemboca na redemocratização do país, que nos deu Fernando Henrique e nos deu 4 governos do PT. Ao longo desses anos, poucos avanços ocorreram nos termos de atendimento às necessidades, às verdadeiras, às autênticas necessidades do povo brasileiro. Apesar de um processo de industrialização sob alguns aspectos notável, apesar de legislações trabalhistas de aspectos extremamente positivos ao longo do século XX, sobretudo depois de Getúlio Vargas, apesar do estabelecimento de políticas públicas de saúde, da construção de universidades públicas de alta categoria, como o caso da USP em São Paulo, como o caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre muitas outras, apesar dos esforços que começam, ou mal ou bem, no governo Fernando Henrique e serão desenvolvidos de forma exponencial pelo governo Lula, como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos e tantos outros. Apesar de tudo isso, nós chegamos a 2019 numa situação realmente escandalosa quanto ao atendimento às necessidades básicas do povo, que são a essência da construção democrática. Não há institucionalidade democrática viável, correta, sem o desenvolvimento notório do povo.
não há Congresso, Câmara e Senado, poder legislativo, poder judiciário que funcionem adequadamente dentro de uma situação de verdadeiro descalabro social. São mais de 12 milhões de desempregados. São 4 milhões e meio de desalentados, eufemismo para dizer pessoas que não têm nem mais esperança de procurar emprego. E o número de trabalhadores informais supera 20 milhões, numa população de 210 milhões, segundo os mais recentes censos. Eu quero perguntar o seguinte: é possível esse povo constituir a base de uma nação verdadeiramente democrática a partir das políticas que estão sendo implementadas nesse país a partir de janeiro de 2019 pela presidência Bolsonaro, no intuito de desconstruir o pouco que foi feito, no intuito de tornar os poucos esforços feitos em função desse objetivo maior, transformar esses pequenos benefícios em zero à esquerda. Eu moro num bairro chamado Higienópolis, um bairro de alta classe média. De um ano para cá, o número de moradores de rua nas principais ruas do bairro é escandaloso. Mas não são marginais, não são consumidores de crack, são famílias, é pai, é mãe, é filho, dormindo na rua. Na maioria das vezes, nem aquela famosa cartolina que se põe em cima do corpo para agasalhar-se, nem isso eles têm. Dormem com cobertores esfarrapados. Eu pergunto, o que significa esse governo? O que significa desprezar as políticas sociais, desinvestir no sistema de saúde, desinvestir no sistema de educação, desinvestir em segurança pública, substituindo métodos modernos, contemporâneos, por tiros na cabecinha dos marginais? Um sistema de segurança pública que mata inocentes dos 8 aos 80. O que se pode esperar de um governo que, até mesmo ontem, proclama a soberania do Brasil em relação ao seu território, sobretudo o território amazônico, sem levar em consideração o elemento básico da soberania. A soberania não cai do céu. A soberania não é comprada. A soberania não está à venda. A soberania é comida no prato de cada dia das famílias. É creche, escola primária, escola superior, escola técnica, universidade para as pessoas, para esse povo. É saúde, sem precisar ficar dias, não raro, dias, à espera de um atendimento minimamente competente. Não é o medo de sair à rua porque pode cruzar um tiroteio que não se sabe de onde vem, ou melhor, quando vem da polícia, é imediatamente alocado aos marginais que se escondem nas quebradas do país. Crime organizado. Crime organizado. Eu me pergunto, tráfico de armas, tráfico de cocaína e maconha e outros estupefacientes. Onde está esse dinheiro? Meia dúzia de carrões espalhados pelas praias do Brasil? Casas, lanchas? O verdadeiro dinheiro, que é muito mais do que isso, está onde? Debaixo de colchões? Em apartamentos, como os da família Vieira Lima em Salvador? É muito pouco. Esse dinheiro não está aí. Esse dinheiro financia coisas muito mais tenebrosas do que nós podemos imaginar em termos de instituições políticas nesse país. Nós temos governantes, inclusive do Rio de Janeiro, que prega abertamente
a violência policial contra todos. Nós temos um ministro da Justiça que propõe a exclusão de culpa e a instituição da legítima defesa quando um policial mata quem quer que seja, desde que ele alegue violenta emoção. Violenta emoção deveria ter esse povo. Violenta emoção deveria ter os moradores de rua de um bairro como Higienópolis. Imagine-se como não são as periferias. Imagine-se como não são as quebradas desse país, os rincões desse país. Não é possível que nós continuemos tão cabisbaixos e tão calados diante de tamanha calamidade, diante de tanta mentira, diante de tanta incúria e diante de tanta violência institucionalizada. É preciso revoltar-se. Muito obrigado.